Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para tratar um assunto muito grave, muito sério, que aconteceu ontem no final da noite. Peço seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentário sobre toda essa situação, sua preocupação, que eu imagino como torcedor você tenha. Compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se inscreve no nosso canal. Torcedor, ontem, no final da noite, o Vasco Associativo, conseguiu uma liminar assinada pelo juiz Paulo Stefan, dando conta que a 777 Partners, representada pela 777 Carioca, está afastada das funções como sócio majoritário. O Vasco, que ingressou nessa ação, através do escritório do seu primeiro vice-presidente geral, o Paulo Salomão, indicava que a empresa 777 apresenta graves problemas financeiros, possibilidade de insolvência, de não pagamento do aporte, há uma grande dúvida em relação a isso, não apresentou garantias, débitos, fraude, está sendo apontada nos Estados Unidos, enfim, tira-se da operação o sócio majoritário. Repito, em caráter liminar, ou seja, hoje, essa liminar, amanhã ou depois, pode ser cassada. Eu quero chamar a sua atenção, torcedor, e a gente vai entrar no assunto 777, mas os riscos dessa decisão e o que o mercado olha. Porque ontem, à noite e na madrugada, antes de produzir esse conteúdo aqui para você, torcedor, conversei com muitas pessoas, recebi vários relatos de pessoas do mercado, de mercado financeiro, entendendo como esse movimento no tabuleiro de xadrez do Vasco como muito perigoso, muito arriscado. Aí você vai dizer, mas não tem que fazer nada? Tem que deixar o aporte não cair, o Vasco se asfixiar financeiramente para depois tomar uma decisão? Não. Não é uma decisão fácil, tenho certeza disso, e a própria diretoria, tenho a convicção, senão seria muito decepcionante, que pensou em todos os riscos de uma decisão judiciária como essa. Por quê? A Betfair acaba de assinar contrato com o Vasco. Ainda não fez o aporte. Ela hoje, nesse momento que você está vendo o vídeo, não sei se 6, 7 da manhã, lá já é a parte da tarde, né? Na Irlanda, na Inglaterra, no Reino Unido, onde eles ficam localizados, nos seus escritórios. Podem, nesse momento, já estar enviando comunicado aqui para o Vasco, para o Lúcio Barbosa, CEO da SAF, cobrando explicações. Pode congelar, vou parar, congela, não vou pagar nada até que esse imbróglio seja resolvido, porque a minha marca está atrelada a isso. Vocês lembram que no podcast terça-feira eu confirmei a informação com o Júlio Brandt, que participou da vinda dessa empresa para o Vasco, a due diligence, que foi forte, durante muito tempo, mais de um mês, inclusive, ele revelou isso, até que se chegasse ao contrato final. Uma devassa foi feita nas companhias do Vasco e da 777. E claro que esse contrato tem uma defesa para a empresa que é a patrocinadora master do Vasco. Já imaginou se essa empresa fala assim, parou, retiro meu time de campo, ou congelo, não faço pagamento, começo a asfixiar o Vasco. Já imaginou, torcedor, se o Álvaro Pacheco, treinador que foi desligado do Vitória Guimarães, até brigado com o presidente, sabedor dessa confusão toda, fala assim, não vou mais? Pô, mas tem outro treinador, ok? Já pensou se essa decisão liminar se sustenta por algum tempo, o Vasco não consegue fazer aportes financeiros para manter a folha em dia? E aí, setembro chega, não entra o aporte, que a 777 está de fora. Quem banca a operação? Já pensou, torcedor, que você tem uma empresa e não vai se sentir seguro juridicamente de negociar com o Vasco? Já parou para pensar nesses riscos todos? O mercado hoje olha o Vasco, quem tem o dinheiro fala assim, opa, não quero. Aí você vai dizer assim, não, Azevedo. O Liverpool quer, saiu no GE, né? O dono da Crefisa quer, o Edmundo já falou isso várias vezes. Perfeito. O GE procurou a Crefisa e no Roda Viva, a Leila Pereira, esposa do seu Zé Roberto, né? Se eu estou equivocado, falou que não vai investir. Inclusive, ele é muito pressionado no Palmeiras para aumentar o valor.
O grupo do Liverpool, é só buscar o papo que a gente teve com o Duque Estrada aqui, segundo vice-presidente geral do Vasco, que, aliás, e a propósito, hoje ele, Osório e Jorge Salgado terão uma reunião para tratar do assunto. Apesar de não estarem mais, foram eles que fizeram a negociação com o Zeca Bulhões e também o Adriano Mendes, os 5 que lá atrás fizeram o filtro junto à KPMG e à Kroll, as 2 empresas de auditoria. Roberto Duque Estrada falou aqui que o grupo Liverpool não tinha a melhor proposta para o Vasco. Agora tem? Ou o Vasco vai ser um clube satélite? São muitas perguntas, torcedor, que você também deve se fazer. Muita gente confunde quando eu defendo e vou defender até o fim da minha vida, a não ser que apareça algo diferente. E aí eu mudo de opinião tranquilamente. O modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E dentro de uma sociedade, há regras societárias e elas devem ser cumpridas. Se o majoritário não te agrada, não cumpre as regras, bote ele para fora da sociedade, como em qualquer sociedade do mundo. Ele não me agrada, mas ele cumpre as regras. Ah, mas lá fora ele está sendo acusado de fraude, ele está manchando a honra do Vasco. Consta no contrato, dá para quebrar o contrato? Quebra. Agora, quebrar o contrato, como o Vasco já fez inúmeras vezes, o associativo, em inúmeras situações, e que paga até hoje a conta altíssima, até hoje, e por isso virou SAF, aí é a irresponsabilidade. Mas eu tenho certeza que esse time, comandado pelo Pedrinho, não vai ser irresponsável para isso. Porque sabe dos riscos de, por exemplo, assumir a SAF integral e a parte que já foi paga, os 31% da 777, acabou? Perdeu o Playboy? Ou é um problema lá para frente que eles vão cobrar? Os 300 milhões vão virar 1 bilhão lá na frente. E as dívidas que a 777 assumiu, o Vasco vai passar a assumir? Porque as dívidas viraram da SAF. Se o Vasco é o único acionista, tem receita para pagar? O Vasco Associativo tem uma empresa para fazer aporte sem ser sócio do Vasco SAF? Gente, tem muitas perguntas e está todo mundo calado. Só lembro que é uma decisão liminar. Quem está perdendo com isso? Torcedor do Vasco. Ninguém está feliz. Ninguém está feliz. Essa briga judicial não traz felicidade. Era muito mais inteligente colocar a 777 para fora com o comprador, com uma negociação aproximando. Mas não, preferiram a guerra desde o início. Desde o início. Você faz seu juízo de valor. Para fechar, o Campeonato Brasileiro está suspenso, né? Teríamos um clássico sábado com o Flamengo, não terá. As rodadas 7 e 8 foram adiadas, ficando para mais para frente. Ontem, depois do jogo do Flamengo, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, deu uma declaração. Mais uma vez, alguns dirigentes do Flamengo mostram uma desumanidade, uma falta de sentimento pelo ser humano incrível. Espero que o Flamengo não jogue na data FIFA. Por quê? As datas FIFA serão para isso, para compensar as perdas. Ah, mas o Flamengo tem muito jogador convocado. Ô, Darcy, outros também têm. É o preço que se paga por ter times qualificados. Agora, ninguém previu que ia acontecer a catástrofe. Que se o senhor Marcos Braz não sabe, e os dirigentes brasileiros deveriam saber, porque 15 representantes de clubes, parabéns, tomaram essa decisão, porque o Grêmio, Inter e Juventude já estão com 3, 4 jogos atrasados. Há um lado humano. Pessoas que estão morrendo, perderam seus entes queridos. E uma reconstrução que vai levar muito tempo. O Grêmio vai jogar em Curitiba e vai treinar em São Paulo. Vocês acham isso normal para um campeonato brasileiro? Ou é cada um olhando para o próprio umbigo? Acha que apenas a renda, que deve continuar sendo destinada, é suficiente para remontar um Estado que está debaixo d'água? É muita falta de sentimento pelo outro. Mas isso a gente já viu em inúmeras situações e essa é apenas mais uma. Enfim, mas as rodadas estão adiadas, o Conselho Técnico segue marcado para o dia 27 e lá vão ser tomadas as decisões, quando é que essas rodadas vão ser jogadas e tal. Fato é que Copa do Brasil não, Vasco volta a campo então, dia 21, diante do Fortaleza. Torcedor,
É um café que não é um café prazeroso. Pô, a gente tá batendo um papo maneiro, queria estar falando do jogo com o Flamengo, queria estar falando da chegada do Álvaro Pacheco, mas não sei se o Álvaro Pacheco chega, não sei se a Betfair vai rescindir o contrato, não sabemos. Se hoje o Pedrinho vai lá no CT, que ele agora não precisa ser convidado, ele deve ir hoje, inclusive, porque ele está sob o comando dele. Se ele vai demitir o Lúcio, que é o CEO da SAF, talvez seja a primeira medida dele, não sei. Vamos ver. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E mais, seria interessante o presidente Pedrinho, uma sugestão, ele agora sendo sócio único, mostrar o que era o contrato. Ele agora pode abrir o contrato. Ele pode dizer, por exemplo, qual é aquela cláusula de confidencialidade. O que mostra essa cláusula ali? Vamos ver. Agora o contrato acabou ou não acabou? Está só suspenso? Pode ser revertido a qualquer momento? Lamentável o Vasco, de novo, voltar às páginas judiciárias. Para fechar, e aí transcende qualquer paixão, Washington Rodrigues, um dos maiores ícones do rádio brasileiro, há mais de 60 anos trabalhando nas rádios Nacional, Globo e Tupi. Para mim não importa se ele torcia para o Flamengo, porque o Apolinho, quem eu conheci, tive o privilégio de trabalhar em 1999 e 2000 na Rádio Tupi, virou uma referência para mim, uma pessoa que me deu a oportunidade, fazer o trânsito, comecei fazendo trânsito no show do Apolinho e sempre me recebeu com muito carinho, muito carinho. Eu tenho uma entrevista que eu vou publicar hoje nas minhas redes sociais, de um bate-papo muito legal com ele contando histórias deliciosas e tal. Tinha vários causos, mas Papai do Céu resolveu reforçar o time e levou ele lá para cima. Que os seus filhos sintam-se acolhidos, abraçados e netos, porque ele deixa 3 filhos e netos. E nós do rádio, nós do jornalismo, que convivemos com o cara que inventou apelidos como Geraldino e Arquibaldos, aquelas pessoas que ficavam na geral do Maracanã, na arquibancada. Você, Geraldino, você, Arquibaldo. Genial, genial. A esses mestres da comunicação, meu eterno respeito, meus sentimentos à família do Washington Rodrigues, aos filhos com quem eu tenho um laço ainda, um convívio, enfim, um contato. Que Deus o receba de braços abertos, Apolinho. Faça a sua passagem com Deus. Até mais tarde.